dia, já se faz. Provavelmente alguns irmãos perderam o horário igual a gente, né? A gente só se tocou que era 9 horas pensando em que era 8, né? Mas aí deu tempo de chegar também, graças a Deus. A gente abreviou algumas coisas da arrumação, pegou a primeira roupa e viemos. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, seu capítulo 1. A gente vai ver aí a partir do versículo 14. Até o capítulo 2. Gênesis, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 31. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Diz também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e põe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, diante da maravilhosa descrição da sua criação, através de sua palavra, nós queremos nos prostrar e colocarmos ao Senhor diante de um santíssimo trono, onde o Senhor merece estar no nosso coração. Que a gente aprenda a te coroar cada dia, a te honrar cada dia, a te louvar e te adorar por tudo aquilo que o Senhor fez e é. Em nome de Jesus, que o seu Santo Espírito esclareça, Deus, a leitura da tua palavra e nos faça entender e aplicá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente vê a parte mais bonita, a parte que povoa a terra sendo criada. A gente vê ali na descrição de Gênesis 14 a 31, do seu capítulo 1, a interação de Deus com aquilo que saltita, que pula, que respira, que mergulha, que anda. A gente começa a ver Deus fazer as coisas que a gente enxerga como mais belo.
Se nos primeiros versículos Deus criou, do caos, cria a massa, é como se agora Ele estivesse dando a essa massa a beleza que a gente encontra hoje na terra. E aí Ele começa a descrever, Moisés começa a descrever assim, do lado de quem está observando aquilo que está sendo feito, né? Como se Moisés estivesse na terra ou de frente com a tela de cinema, e ele começa a observar e ele vai narrando aquilo que ele está vendo. Ó, aí Deus fez isso, e aí apareceu assim, ele vai escrevendo. Só que essa descrição, ela é muito pequena, no sentido, você pega a dimensão do cosmos, e ele fala, e fez as estrelas. Esses 94 bilhões de anos-luz, que a gente não consegue enxergar, onde temos diversos outros sóis, diversos outros planetas, diversos outros sistemas solares. Ele fala só assim, e fez as estrelas. E a gente começa a perceber a importância do homem na criação. Por quê? Porque ele fez as estrelas para os homens. No sentido teológico, a gente vai ver isso mais para frente, a Terra é o centro do mundo, é o centro do universo, aliás. Por quê? Porque Deus fez primeiro a Terra, depois Ele fez o resto. Ele fez primeiro a Terra e depois fez as estrelas. Primeiro a Terra, e é como se Ele falasse assim, eu vou fazer a Terra, que vai ser habitat para a coroa da criação. E tudo que Ele fez, a gente vai enxergar isso, a descrição do que Ele fez, foi para que nós dispuséssemos e dominássemos e desfrutássemos daquilo que foi feito por Ele. Você vê a importância do homem. Todo o cosmos foi feito por causa do homem. É como se Deus tivesse feito a lua para que eu e a Jussara pudéssemos namorar na noite de luar, na beira do mar, assim, uma coisa mais tranquila. Para que nós desfrutássemos. Ele fez as estrelas para que nós olhássemos para o céu e falássemos, que lindo. Então a coroa da criação não são os cosmos, não são as estrelas, é o homem. Para quem isso foi criado? É importante a gente entender isso, porque a gente começa a entender a importância que Deus dá ao homem. Ao homem. Deus queria um ser diferente para se relacionar, nós vamos ver isso adiante também, e Ele cria o homem. Hoje há uma inversão de valores muito grande em relação a isso. Tem gente que valoriza muito mais um macaco, do que um homem. Tanto que vira mídia, se você matar um mico-leão dourado numa mata atlântica, no Rio de Janeiro, por exemplo, alguém que pegou e matou um mico-leão dourado, dá muito mais mídia do que alguém que matou um negro favelado. Infelizmente. E a gente esquece que o mico-leão dourado e tudo aquilo que foi feito na terra e nos céus foi para desfrute do negro favelado. Da cadeia para ele matar um papagaio. Não que a gente deva desonrar ou destratar ou não cuidar da natureza, muito pelo contrário. Vamos ver adiante que Deus deu essa incumbência ao homem, mas a natureza foi feita para servir o homem, para embelezamento do habitat do homem. Diga isso, Sara. Dessa maneira, esse homem cuidar do que Deus criou, ele vai estar cuidando do que ele fez, do que Deus fez, e ele não vai ter Deus. Aí quando você lê, eu acho que é uma, porque dele, para ele são todas as coisas. Por ele fez todas as coisas para ele. E aí o homem tem que cuidar dessas coisas que Deus fez para o homem cuidar, e assim a gente não fica com Deus. Sim. Mas quando a gente está nesse estado caído de tudo, a gente deixa de glorificar o que Deus fez para ele e por ele. Sim. E aí, assim, a banalização da vida humana, ela tem que estar nas nossas discussões, em todos os textos que a gente estuda. Por quê? Porque as pessoas se matam a qualquer coisa, ou acham que a vida perdeu sentido por qualquer coisa, e deixam de entender que o cosmos foi criado para embelezamento do habitat, da criação mais importante
que Deus tinha, que Deus tem até hoje, que é o homem. Você, ser humano, é aquilo que Deus fez tudo antes para depois falar assim, é seu. Me perdoou. Então vamos lá, vamos ver se está completado. 4 dias, criação do sol, lua e estrelas. Deus cria os Deus somente pela sua palavra. Então aquela máxima das outras lições continua. A criação foi feita somente pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é irresistível. Deus é o autor de todo esse universo vasto, profundo e misterioso. Tudo que foi criado por Deus. E aí ele fez dois luzeiros, né? Que falaram luzeiros aqui. Um grande e um menor, um para governar o dia e outro para governar a noite. É interessante, os irmãos aqui precisam prestar atenção que anteriormente Deus dava nome: dia, noite, mar, terra, firmamento, né? Para o sol e para a lua, ele não dá nem nome. Esse governar que está aqui é para um aparecer de dia e outro aparecer de noite. Um marcar o fim do dia e o começo do dia, que é o sol, e um marcar o fim da noite e o começo da noite, que é a lua. Mas ele não dá nem nome. Moisés aqui não escreve, Deus deu nome sol, Deus deu nome lua. Não. 2 grandes luminosos e as estrelas. Mas por que isso? Lembrando que esses estudos que eu estou fazendo é baseado nos estudos do Augusto de Nicodemos. Muita coisa eu copiei mesmo, que ele fala, não tem vergonha nenhuma de falar isso, e de outros textos e outros livros e autores, e a Bíblia de Genebra, né? E é interessante que o Augusto fala, em um dos seus livros, fala assim, que as estrelas, o sol e a lua não receberam nome muito provavelmente em virtude de serem deuses daquela época. Um dos grandes deuses, não o maior, mas um dos grandes deuses do Egito era Ra, Deus Sol. Se não me engano, a lua era Deus Tote. E até hoje, gente, tem gente que se converteu e acredita que se ele nasceu ali de agosto ao começo de outubro, né, ele é virginiano. E por ser virginiano, ele tem o comportamento mais introspectivo, ele é mais perfeccionista, ele tem uma característica maior assim, de prestar atenção naquilo que é escrito. Por quê? Porque ele é de virgem. Se ele é libriano, ele tem uma característica, aí ele acredita nisso. Todo dia olha E olha no horóscopo. E acredita que as características comportamentais dele são doutrinadas pelos astros. E aí Deus nem nomina os astros. Porque desde aquela época, Raul Seixas faria muito sucesso naquela época, que ele fala no final das músicas dele: eu sou um astrólogo, você precisa acreditar em mim. Eu sou um astrólogo, eu sou um astrólogo e conheço a história do princípio ao fim. Uai, e tem gente que acredita nisso até hoje. E a maior festa que a gente teve essa semana, o programa de televisão mais assistido do mundo, foi essa semana que passou, foi o ano novo astral da China, do ano do boi. Do boi, nós temos o ano do boi. A maior festa do mundo, o maior carnaval do mundo, o programa de televisão mais assistido do mundo, idolatra 2 coisas: primeiro, o animal, e segundo, as estrelas. E Deus não deu nem nome. Nem nome. Você vê que até hoje há uma influência muito forte, uma cultura muito poderosa, que é a cultura chinesa. Um país poderosíssimo, uma maior economia mundial e muito provavelmente um maior poderio bélico, talvez o segundo maior poder bélico, claro que o primeiro é os Estados Unidos. Mas que provavelmente vai chegar a Marte aí, Estados Unidos ou China, por causa de uma briguinha para ver quem é o maior. Igual chegaram à Lua por causa da briguinha entre a União Soviética e os Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que hoje, uma das nações mais poderosas do mundo acredita ainda que os horóscopos e as estrelas e o Sol e a Lua, e você ter nascido em Gêmeos ou em tal, ou em Escorpião, né? Você tem essa ou aquela característica comportamental que é regida pelos astros, na ascendência de Deus, do Deus Sol, do Deus Lua, do Deus, sei lá, Marte. Então, se Deus nem domina isso,
É tudo criação de Deus. É importante falar disso porque, né, aqui o objetivo dos cruzeiros, o que era? Separar o dia e noite, é só isso. Era iluminar a terra de dia e noite e servir de sinais para marcar estação, dias e ano. As estações, diga. Tem diferença entre astronomia e astrologia, né? Sim, astronomia é ciência, é o estudo daquilo que Deus criou. Aliás, a ciência, né, o cristão tem todo incentivo, toda liberdade para poder estudar a criação. A gente já falou disso nas aulas anteriores. Por quê? Porque a criação não são deuses. Eu posso mexer com o raio, estudar o raio, né, fazer estudo científico com o raio, porque o raio é uma criação de Deus, não é um Deus forte, não é um Deus nórdico, né, que ele domina. Não, é simplesmente uma criação que Deus fez, o Deus verdadeiro fez. Aí eu posso estudar o rio Nilo, eu posso, né, estudar o crocodilo, que eram deuses naquela época. Quem é cristão fala assim, não, eu posso estudar, eu posso fazer ciência de fato, que Deus criou tudo isso para me servir, eu posso estudar o que Deus criou para mim. É interessante, né, porque os luzeiros serão os fundamentos que servirão para estabelecer dia de descanso. Há uma contagem de dias, né, e aí tem um dia de descanso. Nas outras culturas todas daquela época existia uma contagem de dias e a contagem de ano, porque isso depende do ciclo lunar e de toda a interação dos astros. Então a contagem de ano existe. Só que só na cultura hebraica, nós vamos ver isso na próxima aula, existia o dia de descanso. Não existia dia de descanso. Não existia feriado naquela época, mas o povo judeu tinha, né? As estações do ano, as festas da lua nova. Então assim, os astros também eram responsáveis por organizar o calendário litúrgico. O que é o calendário litúrgico? A festa de lua nova, a festa de tal coisa. Era tudo estabelecido de acordo com as estações. E as estações eram governadas pelos astros. Porque a Terra dá uma cambadinha para a esquerda, fica mais frio e mais quente. Inverno, aí a Terra vai chegando mais para a direita, aí fica mais quente, e aí você vai. A rotação em redor do Sol e tudo aquilo que acontece, né, gerencia as estações. E as festas do calendário litúrgico, né, do judeu, mostrava a glória de Deus, a saída, a retirada do Egito, né, o poder de Deus sobre os astros. Tudo aquelas festas tinham, né, que eram regidas pelo clima, pelo tempo, a marcação do tempo, elas sempre apontavam para Deus. As outras nações ao redor, as festas eram aniversário do imperador, que era feriado, e era festão. O dia que a filha do rei ia casar, feriado nacional, festão. Aqui não. Se na cultura dos povos tudo apontava para a figura do rei, as festas, os feriados e tudo mais, na cultura israelense as festas apontavam todas para coisas que Deus fez e para quem Deus era. Importante entender isso também. E observação, já fizemos, né? Deus não nomeia o sol nas 12 estrelas, e do ponto de vista bíblico, a terra é o centro do universo. As estrelas foram criadas para embelezar o dia e a noite do homem, a coroa da criação. Então o homem é a coroa da criação. Ser a coroa da criação. Vamos tornar a voltar nesse assunto mais para o final da aula. Quinto dia, versículos 20 a 23. Disse Deus também: povoe-se as águas de enxame de seres viventes, e voe as aves sobre o céu, sobre o céu e sobre o firmamento, sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Então assim, nesse quinto dia, ele começa a criar os peixes e as aves. E é interessante aqui notar isso, porque a ciência atual, ela fala que o peixe e a ave são oriundos do mesmo ser, né? O mesmo ser primário. Existia, a vida nasceu, segundo a teoria evolucionista, a vida nasceu na água, de repente esse ser saiu, de repente ele resolveu voar, e virou água. E aqui a Bíblia é muito clara: peixe sempre foi peixe, ave sempre foi ave, segundo as suas espécies. Existe já
e o cristianismo não tem problema nenhum com isso, a microevolução. O que é uma microevolução? Né? O Fred muda lá para a Sibéria. E aí ele vai, né, com outra pessoa, né, uma mulher lá em casa na Sibéria. Depois de umas 10 gerações, os tataranetos do Fred já não vão ser tão escurinhos assim, igual o Fred. Porque não vão tomar tanto sol, já vai ser mais claro. Essas microevoluções acontecem. Essas adaptações acontecem. Ah, o passarinho tal, em tal lugar, ele tem o bico assim, em outro lugar tem o bico assado. Pode. Mas sempre foi segundo as suas espécies. Passarinho sempre foi passarinho. Peixe sempre foi peixe. E humano sempre humano. Diferente de tudo o resto. O cristianismo é uma religião de distinções. Peixe é peixe, ave é ave, ser humano é ser humano. Homem é homem, mulher é mulher. Deus é Deus, criatura é criatura. A terra é a terra, Deus é Deus. Deus não está na terra como a alma da terra. Deus não é a força que permeia todos os seres viventes e aí juntos provoca uma energia superior. Não existe isso. No cristianismo não. Existe um Deus que fez todas as coisas e Ele fez. Então, o que Ele fez é o que Ele fez e o que Ele é o que Ele é. A terra não é eterna. O ser humano não é eterno. O ser humano é criatura. Ser vivente. Ele é imortal. Isso é importante ressaltar também. Por quê? Porque seja no céu, seja no inferno, você não vai acabar. Você vai continuar. Seja vivendo no céu, seja vivendo no inferno, você vai acabar. Porque uma outra grande teoria e outra grande crença humana é que eu vou morrer mesmo, tudo vai se acabar, então eu posso ver diante que eu quero. Tem muita gente que vive assim, sem uma crença que ele é imortal. Ele vai voltar para o seu corpo, seja para sofrer eternamente, ou seja para gozar a presença de Deus eternamente. E aí, Moisés classifica numa frase só, Deus criou todo aquilo que, os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam a água. Aí vai do crio, que é um pequeno, minúsculo camarão, a baleia. Uma frase só já define tudo. Por quê? Porque Moisés não conhecia tudo igual a gente conhece hoje. Quem sai daqui dentro do culto, chega em casa, liga o Fantástico, nos últimos dias, tem a oportunidade nos domingos de ver aqueles animais robô que ficam no meio dos outros animais, fazendo ali uma investigação sobre os hábitos e tal. Então hoje a gente tem uma tecnologia que a gente pode classificar os animais em diversos tipos. Naquela época não. Moisés, por mais que conhecesse da cultura, da ciência egípcia, ele conhecia assim, bicho que vive na água, bicho que vive rastejando na terra, bicho que voa no céu, bicho doméstico e bicho selvagem. Não sabia que existiam os felinos, que dentro das categorias dos felinos existiam esses e aqueles. Não existia essa taxonomia tão detalhada e acurada que existe hoje. Então ele fez uma descrição bem seres que moram na água. Por quê? Os grandes animais marinhos. Obrigado, não está precisando. É interessante. Os cananeus, se não me engano, eram conhecidos como os dragões do mar. E os dragões do mar eram deuses que lutavam contra Baal, que eram os deuses da fertilidade. Então existiam e a Isaías, se não me engano, Jó também se refere a essas grandes criaturas marinhas. Só que assim, eu vou falar de uma crença minha. Primeiro que eu creio que os dinossauros e os seres humanos conviveram. Foram coadjuvantes da mesma época, foram contemporâneos. Provavelmente os dinossauros ou foram extintos pelos seres humanos ou foram extintos por outra causa. Mas eles conviveram. Segundo, isso eu afirmo na certeza. Se naquela época e até hoje existem as grandes baleias azuis, um elefante é pequenininho perto de uma grande baleia azul. Se eu estou no mar, naquela época as baleias
voavam o mar de uma maneira muito mais extensa, muito mais presente do que hoje. Se eu estou num barquinho e vejo um bicho daquele, para mim é um monstro. Um barquinho que na época de Paulo tinha que ser amarrado com corda para não rasgar, para não quebrar tudo, aquilo era um monstro. Um polvo de 5 metros, que existe até hoje, é um monstro. Veja um bicho cheio de braço, 10, 5 vezes, 2 vezes, 3 vezes maior que eu, esquisito que é tanto. Uma baleia com aquele poder todo, é um monstro marinho. Então aqui, quando eles falam de monstros marinhos, grandes animais marinhos, pode ser tanto aqueles dinossauros que existiam no mar, quanto uma baleia azul, no qual até hoje povoa o mar, dentro da qual o ser humano pode nadar nas suas veias. Pensa no tamanho de um bicho desse. A boca é enorme, a garganta é pequena, mas o tamanho é fora do normal. A gente teve uma vez no aquário, acho que foi em Aracaju. Aí tinha uma vértebra da nuca da baleia, era maior que essa parede. Uma vértebra, é como se fosse esse ossinho aqui, ó, que a gente tem aqui. Maior do que o papai. Caraca, que bicho é esse? Não é um monstro? É um monstro. Para quem vivia dentro da canoinha, o máximo que fazia era beirar a beira do mar ali, era um monstro. Não é? E aí ele faz as águas. E Deus enche a água e o firmamento. E aí volta aqui na aula passada, o que a gente faz? Um paralelo entre os 6 dias, 1, 2 e 3, criação do céu. Vou voltar aqui que eu não decorei não. Da luz, da água e da terra, da vegetação. E o 4, 5 e 6, se Deus criou a luz, no 4 ele criou os luzeiros, se no segundo dia ele fez os céus e a água, no quinto dia, que é correspondente, ele fez os peixes das águas, se no terceiro dia faz a terra e a vegetação, no sexto dia, que é o correspondente, lá de cá, ele fez os animais e os seres humanos. Então há uma ordem muito grande nisso tudo. Interessante em falar de ordem, organização. Deus é um Deus de ordem. Você lê Levítico, há uma organização tremenda ali, muito grande. Se lê criação, você dê uma ordenação. E Ele espera de nós que nós sejamos ordenados, nós sejamos organizados. Uma vez a gente recebeu o Tiago e a Tatiana lá em casa, um tempo atrás, precisava fazer isso de novo. E aí assim, eu fui cuidar do jardim, dei uma parada na grama. Não? Mas agora tinha essa possibilidade, tá, Tiago? Vocês quase foram lá em casa sexta-feira, mas não deu certo. Aí o que eu fiz de novo? Arrumei o jardim. Deixei tudo arrumadinho. Por quê? Porque eu sei que o Tiago é ordenado. Não é porque o Tiago ia falar mal da casa, não, é porque quando a gente é organizado, quando a gente é ordenado e a gente vai num lugar bagunçado, a gente sofre. E eu quero receber o cara bem. É claro que eu diga. A gente sofre. Quando a gente é organizadinho e a gente chega num lugar que está uma mãozona, a gente sofre. Porque a gente gosta da ordem. Agora pensa Deus. Pensa Deus. A gente tem que organizar a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família, o nosso trabalho, porque Deus é um Deus de ordem. Por isso que é importante a gente estar atento a isso. Eu já fui no centro de Umbanda. Minha tia-avó era dona de um centro de macumba. E a gente percebe a diferença entre um templo que adora outros deuses e um templo que adora Deus. Tem que haver diferença. A casa da pessoa tem que haver diferença. E eu não estou falando de riqueza, não estou falando de... É interessante que a gente chega na casa da pessoa que só tem aquele... Já fui em várias casas, só tinha aquele... como é que chama? Beiral? Um negócio que é 2 paus assim, uma tábua em cima. A torneira era uma mangueira preta amarrada com borracha. Mas a casa da mulher, as panelas em cima daquele beiral, aquele negócio lá, esqueci o nome, era tudo areadinha. As panelinhas amarradas no prego, assim, colocadas no prego, colocar cordinha, mas tudo na hora, da maior para menor. Então não estou falando de ter um grande armário em casa e tal. Estou falando de limpeza, organização, cuidado, zelo. Amanhã se escava. Eu lembro até hoje,
pedaço de folha assim, reunida várias folhas de coqueiro, palmeira, e ela ciscava o quintal. Não, ciscava, porque o verbo que ela usava era isso, ela ciscava mesmo no quintal. Pegava as folhas e jogava no canto. Era interessantíssimo isso. Então não é questão de ser pobre, mais rico, mas ter mais ou menos capacidade econômica e financeira. É uma questão de organizar. Os meninos tudo bem cuidado. Isso é importante, porque Deus é um Deus de ordem. Né? Vamos lá. E Deus os abençoou. Essa bênção que Deus dá à criação é a capacidade da criação de se multiplicar, de continuar se criando. Deus criou os animais, né, as aves e os peixes, e deu a ele o poder de continuar se criando. Deus não precisa criar de novo. Deus fala assim: sejam fecundos, é a bênção de Deus sobre os animais, sobre as aves e sobre os peixes, também sobre os animais. E os animais continuam o ato criativo de Deus. Essa é a ordem, essa é a bênção de Deus. Segundo suas espécies, né, falamos aves, peixe, ave, peixe é peixe. E aí vem o sexto dia, que é a criação dos animais e dos seres humanos. Diz também Deus, versículo 24: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então assim, Deus usa uma criação mediada. Né? Antes ele falava haja, e havia luz, havia terra, havia o firmamento. Agora ele fala a terra produza. Ou seja, ele já faz a criação através de um ato, né, da própria criação. E eu fico imaginando Moisés, né, eu acho que nunca foi feito um bom filme de Gênesis, que pensa os animais brotando da terra, saindo um tigre, saindo da terra. Deve ser uma coisa, deve ter sido fantástico ter visto, ser visto. Mas foi produzida pela terra, brotou da terra, através da ordem de Deus, saiu da terra. E é interessante que até hoje, tudo aquilo que se encontra na terra se encontra nos animais, porque a origem é essa, né? Veio da terra. E aí a terra cria, já existiam as aves, né? A terra cria o resto tudo. A vegetação já estava criada, surgem todos os animais, de uma vez só. Claro, de repente não existiam todas as espécies de cães, porque o cão ele tem essa capacidade de mudar as características, igual o ser humano tem. Uma vez lá em Barra do Garças, a gente teve um casamento onde eu fiquei muito curioso, que casou um rapaz que era negro, a segunda geração, né, a japonesa mãe, que era a Lucelina, que o Sara conheceu, teve um monte de filho japonesinho. E o seu Simval, que era pastor, era moreno, assim, mas talvez meia cor, nasceu tudo japonês. A terceira ou quarta geração, que eu acho que era a quarta geração, eu fiquei curioso, porque casou um negão com um japonês. Eu falei assim: quero ver o que vai sair daí. Aí saiu branquinho, do olho puxado, mas com um corpinho de negro, maiorzinho, com a bundinha mais retada, certinho. Rapaz, então o japonês tem poder, mas o negrinho também deixou a marca dele, ainda que fosse branco, com mais seios. As meninas nasceu. Então há uma mistura, há a capacidade de se criar novos tipos, mas dentro da sua espécie. Não vai cruzar um cachorro com um peixe, ou um urso com a onça, nasceu um bicho diferente. Isso não é possível, porque é cada um segundo a sua espécie. E Moisés faz a separação dos animais que ele conseguia fazer: os animais domésticos, os répteis e os animais selváticos. Dentro aqui dos domésticos, provavelmente além desses aí tinha boi, o camelo, a cabrita, por aí vai, a vaca. Os répteis, ele classificou tudo que rastejava na terra, ele era réptil. Pronto. De sangue quente, sangue frio, ele não sabia. Ele não tinha condição para saber isso. Os animais selvagens, tudo aquilo que não obedecia o homem, era animais selvagens. E aí vem a coroa da criação. Note que tudo aquilo que foi feito
foi feito para que nesse dia Deus desse ao seu governante da terra. A bênção que Deus dá sobre o homem é diferente das outras todas. Ele não vira para o homem e fala assim: sede fecundos, multiplicai-vos, simplesmente. Não. Multiplicai-vos, povoai a terra e dominai sobre ela. A bênção é diferente. E eu estava vendo essa questão da bênção, eu estava pensando na bênção dos patriarcas, né? O poder que aquelas bênçãos tinham, porque eram profecias que seriam realizadas. E a importância que se dava a bênção era tão grande que Jacó e a Rebeca, né? Acho que é os dois. Criam um Isaac, né? Isaac é o pai de Jacó. Pois é, e a mulher do Isaac quem era? Rebeca, então tá certo. Então, Jacó e Rebeca fazem um ardil para enganar Isaac. E coloca a roupa de Esaú nele, e coloca os pelos nos braços dele, enganar o velho que já era meio cego. Para quê? Para que abençoasse. Então, o poder da bênção era muito grande. Eu digo isso porque a gente precisa abençoar, gente. Diga-me. O interessante não é a questão do nome, é a pessoa, né? A bênção, né? Não é o nome, é a pessoa, né? Sim. Quem está abençoando, você está falando? Que nem Isaac abençoou a pessoa que fosse o Sim. nome. Não é a questão do nome, mas é a pessoa. Quem recebeu a bênção. Né? Quem recebeu a bênção. Sobre quem ele colocou a mão e impetrou a bênção. E é interessante porque a gente estava. O Jussara falou que teve uma discussão. Desculpe, eu não leio, né, muitas coisas que acontecem nos grupos do WhatsApp, mas teve uma discussão sobre os jovens na igreja. E aí, mais para frente, a gente vai ver, gente, a importância da bênção. Né? Deus nos ensinou a abençoar. E é importante que a gente abençoe aqueles que são os nossos filhos. E Deus ensina como abençoar, com palavra. Né? Você tem que abençoar com exemplo, com palavras e o tempo todo. Você pega, né, o Pentateuco, ele é muito professoral nessa questão de bênção. E ele fala: ensina, andando pelos caminhos, né, na sua casa, no meio do mato, quando você tiver com seu menino, você ensina, você fala de Deus para ele o tempo todo, abençoa seu menino, abençoa suas crianças. E hoje se perdeu aquele costume de pedir bênção, de dar bênção. E é importante, não só no sentido de respeito e de honra àquele que abençoa, mas no sentido de você trazer a bênção para o seu filho. Eu estava vendo, estudando sobre isso aqui, uma palestra do Douglas Gonçalves, um cara muito bom aí na parte de teologia e no trabalho com jovens, e ele falando que diariamente o pai dele, acho que Josué Gonçalves é o pai dele, chegava ali e falava: filho, ele estava brincando lá com os amiguinhos no quintal, filho, vem cá, você é uma bênção, você é filho de Deus, você vai ser uma bênção da igreja, você é mais que vencedor. O menino estava: não, eu sou uma bênção. E ele repetia. Diga. E é muito diferente você chegar para o seu filho e falar: seu porcaria, você não presta, você é burro, você não serve para nada. Exatamente. Muito cuidado. E aí, falava todo dia. Eu acho engraçado o Douglas falar que o pai dele chegava todo dia. Aí falava, repete comigo: eu sou um vencedor, eu sou cristão, eu amo a Cristo, menino. Eu sou um vencedor, eu sou um cristão, eu amo a Cristo. Todo dia. Ele fala que quando ele era adolescente, o pai dele chegava: tá bom, pai, eu sou um vencedor, eu sou cristão, eu sou uma bênção na igreja. Todo dia, todo dia. Então o culto doméstico era diário com as crianças. Falar de Deus era todo dia. O que o Josué, o Lucas é hoje? Um cristão, um vencedor e um homem que ama a igreja e faz muito por Deus. Todo dia. E aí ele fala que tem 5 anos, o menino deve ter 5 anos hoje, ele fala que tem 5 anos, que ele fala a mesma coisa que o filho dele. Você ama Cristo, você ama a igreja, você... Os menininhos não tem nem o que é Cristo, o que é igreja, e repete: vai para Cristo, vai para Cristo. A bênção, ensinar, não adianta, né? Quando Moisés está de frente, vamos falar disso lá no capítulo 3, em diante, ele está de frente com a pedra.
Deus fala para ele: olha, chama o povo. Arão, Moisés, chama o povo com sede. Fala: você tirou a gente do Egito a matar a gente sede aqui. Deus fala: chama o povo. Aí você vai falar para a pedra. Você vai falar para a pedra o seguinte: pedra, dá água. Sei lá, né? E a pedra vai jorrar água. Beleza, Moisés? Está combinado? Combinado. Moisés chamou o povo. Qual que é a primeira coisa que Moisés fala? Ser um povo rebelde, um povo safado, raça de víbora, e dá um sermão no povo. Aí o que ele faz com a pedra? Só cavar na pedra. A pedra jorra água. E aí Deus chama Moisés depois e fala: companheiro, é o seguinte, por causa daquele dia lá, você não vai entrar na terra prometida. E aí eu vejo uma questão muito forte. Deus queria ser representado. Aquela pedra representava Cristo. E Deus queria mostrar a bênção, a graça, o amor. Deus queria falar assim: vocês são um povo ingrato, vocês são um povo rebelde, mas eu sou misericordioso e abençoador. O que Moisés faz? Não, Deus é irado. Não mostra para aquele povo o que Deus queria mostrar naquele momento. Deus é de Deus de justiça? É, mas naquele momento Deus queria mostrar graça. Moisés não foi um bom representante de Deus diante do povo. Nesse dia. A gente não pode esquecer das outras coisas. O problema é que esse dia Não, sim, mas é que a gente não pode pensar. foi o dia. Sim, é que a gente não pode esquecer que Deus pensou em destruir aquele povo. Muitas vezes. Foi lá e falou: não destrua, Senhor. É. Depois o que o povo vai falar que o Senhor tirou de lá só para matar? Exatamente. Então a gente não pode esquecer das outras coisas. Não, com certeza. Mas Moisés. a importância também de saber a obediência a Deus. É. Você pode obedecer 10 E a vezes. representação que nós fazemos dentro das nossas casas. Isso é a importância da obediência. Então, gente, dentro da sua casa e na sociedade, você representa Deus. O jeito que o seu filho vai conhecer Deus é através de quem? Do seu representante. Quem é o representante? Você, eu. Não adianta o menino com 20 anos querer falar: o menino é desobediente, o menino não quer igreja. Mas você não representou dentro de sua casa desde o primeiro ano de vida. Você vai perder a bênção. Você vai perder o paraíso dentro da sua casa, porque você não for um bom representante. E aí o negócio fica. Você, o amor do menino. Se o André tivesse um filho, a pobre criatura, provavelmente, ia ser corintiana. E eu não estou falando de maldição hereditária, não. Eu estou falando de um pai que ama um time e o filho vê e pega amor também. Tem um episódio, um quadro da... Acho que não sei se é do Cacete do Planeta ou do TV Pirata, que é tipo uma novelinha, só com a sátira da novela, né? Entra uma moça, um rapaz, e fala assim: fulano de tal, eu tive um caso com esse outro homem. E aí o pai olha para o filho: então você não é meu filho? Ah, filho, eu não sou seu filho? Que bom, então não precisa ser flamenguista, tira a roupa. Igual lá para o outro time. Então assim, o filho quase, por consequência, tem que se obedecer, tem que ter o mesmo time do pai, ou ter uma predisposição maior. Agora, o menino tem que ter a mesma predisposição para ser um adorador a Deus. Diga. Eu agora não vou cuidar palmeirense, mas virar São Paulinho, porque na casa da minha mãe, do meu pai, da minha amiga, fulano, tudo é São Paulinho. Aqui só você que é palmeirense, então você vai ficar palmeirense sozinho. Agora você diga. Quando eu assisti a questão de ensino, o pastor Jorge Caneias faleceu atrás. Ele conta uma história de alguns casais uma vez, que ele é São Paulino, a filha, a mulher dele é São Paulino. E aí um
relação. Não tem como, ele vai ter que crescer com o tipo de pai. Eu falei, e realmente, como você bem disse, a gente tem que pensar nessa questão do ensino, justamente pelo fato de que os filhos eles devem ser como os pais mesmo. Se o pai é um cristão que ama a Deus, Apaixonado por Deus. apaixonado, os filhos vão ser filhos que vão querer ir à igreja, vão ser filhos que vão querer trabalhar na obra de Deus, vão ser filhos que vão pregar o Evangelho, e isso a gente vê a diferença desde os filhos mais novos, porque eles já querem pegar, pergunta lá no nome da igreja, e eles vão realmente querer isso, porque eles veem esse amor que os pais têm. Exatamente. Então a gente precisa aprender isso, a gente precisa abençoar os nossos filhos. E a bênção é muito poderosa. E quando se fala da criação do homem, Deus cria um ser totalmente diferente do que ele havia criado até agora. E a gente vai ver algumas características. Pela primeira vez, ele diz algo no plural: façamos. E já mostra, alguns teólogos pensam, isso aqui foi uma façamos porque Deus está falando, num plural majestoso. Igual alguns deputados usam, porque nós fizemos o projeto de lei, Ele é mais de um, ele é corporativo, ele é um cara. Eu lembro de uma entrevista do Walter Varjão, que era um prefeito, senador, governador, em Barra do Garças, historiador, muito reconhecido naquela região, o senhor negro, dono do cartório, riquíssimo. E aí ele foi no Jô Soares. E aí ele fez um grandioso projeto, até hoje o último, que é a criação do Disco Porto, que é um aeroporto para naves extraterrestres em Barra do Garças. Lá existe um Disco Porto. Muito útil até hoje. E aí o Jô Soares chamou ele lá por causa desse grande projeto. E aí ele fala assim pro Jô Soares: não, porque nós fizemos o Disco Porto. O Jô Soares: nós quem, cara? Eu não fiz nada não, foi você. E é interessante porque os caras se acham. E aí alguns teólogos acham que Deus está usando esse plural majestoso. Mas não faz muito sentido, porque não usou antes. Outros teólogos acham que Deus chamou os anjos para fazer, está falando com os anjos. Mas também não faz muito sentido, porque o anjo não participou em momento nenhum, e o homem não é a imagem e semelhança dos anjos. O anjo foi criado. Ele é criatura também. Então esse plural aqui já mostra a pluralidade de Deus. E a gente vê esse plural quando fala que Jesus estava na criação. Ele fez, Então, A tríade, ela está presente. Já apareceu lá o Espírito de Deus pairava sobre as águas, já falamos, a figura do Pai, e vai aparecer mais adiante a figura do Filho. Mas ele mostra aqui a pluralidade de Deus. E a imagem e semelhança não significa que Deus tem um corpo. Já que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Deus parece nós. Deus tem um corpinho, Deus anda. Não. Deus é espírito. Porque a matéria é criação de Deus. Então Deus não pode ser matéria, porque Ele que criou a matéria. Havia o caos. Mas depois que Jesus veio a essa terra, Aí é outra conversa. Aí é uma outra. Aí Deus faz um outro plano para salvar a criação, que vai se perder no capítulo mais trágico da Bíblia, que é o capítulo 3 de Gênesis. O homem foi criado, e o que significa essa semelhança? Características morais e espirituais que refletem algumas características de Deus. Deus não deu todas as suas características para o homem. Deus é onipotente, o homem não é. Deus é onisciente, o homem não é. Deus é eterno, o homem não é. A história depois do pastor, vamos lá. só uma coisa que a gente não pode esquecer, Todas as outras, Deus falou e as coisas surgem. O homem, Deus fala, façamos, e depois ele mesmo Vai a mão na obra. vai lá e coloca a mão. Agora imagina essa coroa da criação com ele colocando as mãos. Então a gente não pode esquecer disso, a importância, o amor e o carinho de Deus pelo ser humano que ele criou. Sim, com certeza. Diga, reverendo. Eternidade. Semelhança de Deus, porque o homem foi criado para morrer, viver eternamente. Sim, mas aí a imortalidade. Imortalidade. Ele é imortal, o homem é imortal, mas não é eterno, porque ele foi criado. Não sei, não, eu passei da questão da imortalidade, Sim, é a um. eternidade, sim, depois não ia acabar mais. Algumas características do homem, vamos lá. O ser humano é pessoal, ou seja, ele tem uma relação pessoal, ele é um ser dotado de capacidade de se distinguir dos outros seres,
de exercer propósito, de exercer missão, de exercer suas ideias, né? Então é inteligente, ele é consciente, ele tem consciência do bem e do mal, né? Das coisas que acontecem com ele. Ele é criativo, ele pode criar, igual a Deus, ele usa a linguagem, igual a Deus. Ele também diz, ele cria cultura, porque ele escreve, ele transmite, não só através do DNA e através de treinamentos básicos, como os animais fazem, né? Brincando, os filhotes de leão brincam um com o outro, já adquirindo características que vão ser necessárias para a caça. Né? Ontem eu estava brincando com o meu cachorrinho, e ele vinha para cima de mim com os dentes em rixa, eu dava um tapa nele, saia rodando assim, vinha de novo. Aquilo é um treinamento. e ele mostra o instinto dele, ele mostra o que ele gosta de fazer. Agora nós não, além das coisas que a gente aprende assim, com a convivência, a gente aprende também através da linguagem. A gente tem uma cultura, um registro histórico que é passado de geração para geração. A gente conhece outras culturas através daquilo que foi escrito. Isso é uma capacidade só nossa. E Deus tinha muito objetivo com o homem. Primeiro, que ele fosse representante na terra. Você representa Deus na terra. Ter comunhão com ele. Deus queria uma criatura com quem ele se relacionasse de maneira inteligente, significativa e voluntária. Ou seja, o primeiro homem tinha vontade. E foi aí que foi o problema. Porque dizem que o homem é um ser, né? Hoje tem, como é que está aquela expressão? Não é domínio próprio. Vou tentar lembrar aqui, mas ele escolhe as suas próprias coisas, porque livre-arbítrio. Livre-arbítrio nós tínhamos antes da queda. Ali o ser humano era voluntário, ele escolheria pecar ou não pecar. E Deus o criou assim, como livre-arbítrio. Porque hoje nós nascemos em pecado. Hoje nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. O ser humano escolhe não pecar. Ele pode ser recriado através da obra restauradora de Cristo. E ali ele tem aí a capacidade de escolher não pecar. Diga aí, Fred. O costume do livro da lei de Deus, ele traz uma definição assim que eu me apego muito a ela quando nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você ter a oportunidade, a opção de você realizar uma escolha sem uma segunda intenção, sem uma outra intenção em cima daquilo. Você simplesmente escolheu. Isso nós vamos ver o mais próximo semelhante a isso, realmente é o Éden. Porque depois da queda, tudo que nós escolhemos, nós temos uma outra intenção em cima disso. Pode ser a melhor intenção que nós imaginamos ou a pior intenção que nós imaginamos. De todo jeito, a gente escolhe, eu vou fazer isso por causa disso, para isso. Então, não tem como nós considerarmos depois da queda a existência do livre-arbítrio. Eu fiz um estudo, estava numa aula de comportamentos, e aí me falaram que a Madre Teresa de Calcutá, ela era persuasiva, dominante, e aí foram falando as características da Madre Teresa de Calcutá. Eu falei, mas isso é um capeta, velho. Não é a Madre Teresa de Calcutá. Mas eu falei, não, ela tinha esse comportamento narcisista, tal. Por causa das intenções que ela tinha, ela queria atingir um objetivo e ela usava os artifícios que ela tinha. E eu falo assim, eu tenho que crer assim, o problema não são as intenções, são as segundas intenções, é o que está por trás. Então assim, a gente tem, Deus deu ao homem a capacidade de escolher, de ser voluntário, né, de fazer as suas coisas, suas escolhas. E Deus cria macho e fêmea. Adam significa raça humana. Mas, tem duas palavras em hebraico que agora eu não lembro mais. Depois fala assim, macho e fêmea. Adam é o ser humano, mas depois Deus especifica, ser humano, macho, ser humano, fêmea. Hã? Entendi? É homem. Homem e mulher. Mas os dois, né, são imagem e semelhança de Deus. Ou seja, os dois representam Deus. Os dois têm a mesma importância para Deus. Características diferentes, missões diferentes,
né, objetivos diferentes, até porque são complementares, eles se complementam, mas representantes de Deus na terra. Essa questão da mulher ser inferior, que era muito dominante dessa época e perdurou até hoje. Né? A gente percebe no humor, por exemplo, daqueles episódios de Sai de Baixo, a Magda, né? Não sei quando se lembra da Magda, acabou da Magda, no episódio de Sai de Baixo, era uma crítica da inferiorização que a sociedade fazia na mulher daquela época, que não é muito antes de hoje, não. Está muito perdido, porque eu assisti Sai de Baixo, já era homem, adulto, né? Então, a mulher ainda é inferiorizada, mas Deus fala, não, os dois são imagem e semelhança de Deus. São importantes iguais, mas são diferentes. Tem missões diferentes. É importante ressaltar isso hoje, porque hoje há uma ideologia que fala que quem escolhe o seu gênero é construído através da sua interação social. Ou seja, de acordo com o que você vai vivendo, você vai escolhendo qual o sexo que você quer ter. Aí quando você tiver mais adulto, você escolhe. A Bíblia prega isso. Quem define o sexo? Biologia. Nasceu homem, é homem. Nasceu mulher, é mulher. Acabou. Muito importante a gente ter isso bem claro. E Deus cria o homem para dominar sobre a criação, para exercer domínio. A bênção do homem é diferente, né? E ele fala: Deus abençoou de ser fecundos, multiplicar, encher a terra e sujeitar-a, dominar sobre os peixes do mar, as águas, os animais, os répteis, tudo. Um mandato cultural, ou seja, Deus dá um mandato para o homem onde ele vai criar, vai cultivar a terra. E aí mais para frente, talvez na quarta ou quinta aula, a gente fala sobre a questão da cultura. Que culto, cultivo e cultura é a mesma coisa. Então a gente precisa entender isso. O mandato cultural do homem fala de trabalho, fala de criação de família, fala de guardar a família, fala de cultivar o filho, e tudo isso é culto. Caráter amplo, diga. Então a questão da família mesmo, só pode ter os dois sexos, mas Deus criou homem e mulher. Por dentro, ela vai ser homem, ela vai ser mulher. Pode ter a questão da imperfeição, que só tem os dois sexos, mas dentro é para definir. Ou ela é homem ou é mulher. Sim. Então a pessoa, não é que ela vai escolher o sexo que ela quer. Ela não falou que ela vai escolher, não. Isso é muito raridade, né? Esses fatos assim, que a pessoa tem uma discussão, nascer com dois aparelhos, né? Mas só aconteceu isso depois da guerra. Exatamente. Né? Exatamente. O homem, gente, não é simplesmente um animal racional. O homem é um animal racional. Ele é um ser totalmente diferente dos animais. Mas também não é Deus. O homem não é um animal. No sentido fisiológico, talvez até mais no sentido de criação, ele é uma criatura distinta. Lembra que eu falei que o cristianismo é uma religião de distinção? Ele é distinto. Mas também não é Deus. Deus fala assim: e os criou a imagem e semelhança, todos os homens. Porque na cultura daquela época, só era filho de Deus Faraó, só era filho de Deus o imperador. Aqui fala, não, todo mundo é filho de Deus, no sentido de imagem e semelhança. Não existia um que era mais filho de Deus do que o outro porque nasceu filho do imperador. Não. Deus criou todos os homens iguais. E Deus os abençoou. Então, assim, significa que todo homem, independente da cor, independente, né, da nacionalidade, independente da faixa etária, se está mais novo, mais velho, independente do quanto de dinheiro tem na conta, todo homem tem valor. Todo homem é igual. E todo homem pode ser salvo. É importante a gente entender isso. Porque senão eu só vou pregar para aqueles que são bonitinhos. Aí eu deixo de trabalhar com os favelados, com os prisioneiros, eu deixo de trabalhar com os índios. Todos são iguais, todos podem ser salvos, porque todos são imagem e semelhança de Deus. Todos devem ser alvo do evangelismo.
todos devem ter sido respeitados. E aí Deus viu tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Primeira vez que ele usa o termo muito bom. Antes era só bom. E aí, irmãos, um outro tema que preciso entender é o seguinte: mistério. Vou revelar um mistério aqui para você. É isso que nos revela o mistério, irmãos. Até a criação do homem, Deus é falado Deus, né? Que criou Deus, né? Entenderei Deus e Deus fez o céu e a terra. Deus disse, Deus tererei, Deus. Da criação do homem em diante, se você pegar lá no capítulo 2, por exemplo, primeira expressão, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler o versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo, pois não havia nenhuma erva no campo, havia brotado, porque o Senhor Deus, a partir da criação e aí em diante, Deus é chamado, né, se você pegar o capítulo 2, versículo 16, o Senhor Deus, aí lá no versículo 21, então o Senhor Deus. E aí quando Eva vai cair, lá no versículo, capítulo 3, a serpente, versículo 4, capítulo 3, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus. E aí vem da mulher que a fruta era agradável, tererê, caixinha de fósforo, diz: é Deus. Sabe quando você perde a bênção? Sabe quando seus jovens, suas crianças saem de casa e não se tornam cristãos? Sabe quando Eva perdeu a bênção? Quando ela deixou de crer, ou ela deixou de assumir que Deus, era Senhor Deus, e o tratou simplesmente como Deus. Esquecer o senhorio de Deus sobre a sua vida, né, é perder o paraíso. O cara lá de cima. Se chamar o cara lá de cima, então, aí é a aberração. Eu tenho uma raiva dessa música. Depois a gente vê mais pra frente, quando Deus vai falando com Moisés, ele fala assim: eu sou Deus, vocês são meu povo, eu sou o Senhor. Ele fica várias vezes, é marcante assim. Eu comecei a grifar na minha Bíblia quando ele vai falando assim, eu sou Deus. Então assim, eu quero que meus jovens continuem na igreja, todo mundo quer isso. Deixe Deus ser o seu Senhor. O seu Senhor. Porque saber que Ele é Deus, até o diabo sabe. Sabe bem, deixar Deus exercer o senhorio sobre sua vida é condição para que você não perca o paraíso, não perca a bênção, não perca a terra prometida, como você sabe, tem obediência. Importantíssimo isso. Amém? Mas normalmente estou dando um spoiler das próximas aulas. Amém? Deus abençoe. Tenha um excelente dia, um bom almoço. Estejamos juntos aqui. Se bem que hoje eu vou visitar outra igreja. Hoje eu não vou estar junto aqui com vocês, mas à noite estejam aqui na igreja. Uma bênção. Deus abençoe.